Olá, bom dia ou boa tarde a vocês que estão neste momento visitando o blog de Tony Fábio. Quero dizer que em breve o livro Decifrando os Sonhos sou eu. Então vocês vão ver a obra completa sobre sonhos e seus significados. Neste momento eu vou estar falando um pouco sobre o meu trabalho, na qual eu já estou há 7 anos com esse trabalho que Deus tem me dado o discernimento e tem ajudado a muitas pessoas com as interpretações dos sonhos. Como eu já falei em outros trabalhos, em outros vídeos que eu já lancei aí na internet, vocês já ouviram sobre esse trabalho, eu vou falar um pouco sobre a apresentação deste trabalho, como começou. No início, Deus me usava em interpretação de sonhos, mas só que eu só poderia ajudar as pessoas que estavam próximas a mim. E as pessoas que estavam distantes não poderia ter seus sonhos interpretados ou tirar suas dúvidas. Então eu fiquei muito feliz ao apresentar esse trabalho, porque eu tinha certeza que lá fora existiam muitas pessoas que tinham dúvida. Então despertou em mim um desejo de ajudar essas pessoas. E foi no ano de 2007, com a ajuda de Deus e do professor José Raimundo Paiva, um grande amigo meu, eu lancei na internet o blog Intérprete de Sonho Fábio. Então de lá para cá, são muitos e-mails, ligações de pessoas que têm dúvidas sobre sonhos. E no decorrer destes anos, todas elas têm sido abençoadas. Eu tenho certeza que entre vocês que podem estar ouvindo agora este áudio falando um pouco, vocês tenho certeza que alguns de vocês já entraram, já mandaram e-mail para mim. E eu sempre faço questão de estar respondendo. E-mail eu não estou respondendo mais, porque eu não dei conta. Era muitos que recebia e estava afetando a minha saúde, estava deixando muito cansado. Então eu tive que parar. Mas por isso que eu vou estar em breve lançando o livro, porque o livro vai tirar muitas dúvidas de vocês para compreender sonhos e seus significados. Então, em outros trabalhos eu falei sobre definições de sonhos, mas eu também vou estar falando aqui para vocês o que significa as definições de sonhos. Nós sabemos que definições de sonhos são atos de acordo com o dicionário Aurélio. Definição de sonhos, significa uma sequência de fenômenos psíquicos que representa imagens, atos, ideias que involuntariamente ocorre durante o sono. Isso você quiser pesquisar sobre as definições de sonho e olhar no dicionário Aurélio, você vai ver que é assim, atos e ideias que ocorrem durante o momento em que estamos dormindo. Mas esses são os sonhos que muitas das vezes nós temos de acordo com o cansaço do dia a dia, nos leva muitas das vezes a sonhar, a ter vários e vários sonhos. Mas eu quero provar a vocês de que Deus ele se revela através dos sonhos
ele se revela através dos sonhos. E eu vou provar de acordo com a Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí, você vai ver, começando por Gênesis 37. Nós vemos aqui, Gênesis 37, versículo 5. Nós vemos aqui, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então, diz a palavra de Deus no versículo 8, que seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Que quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do Senhor, do sonho, do que tinha dito. Então, se você prestar atenção só nesse, do versículo 5 até o 8, nós observamos que Deus se revela a José através do sonho, e José não vigiou, contou para seus irmãos, e os seus irmãos cresceram o olho. Eles não aceitavam que José fosse maior do que eles. E se você perceber na leitura aqui do versículo 8, você vai perceber que os irmãos de José e o pai de José e família inteira tinham o dom de interpretar sonho. Porque olha os irmãos de José dando a interpretação do sonho. Ele diz aqui, ó, quer dizer que você vai nos governar? Então, eles odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Então, vocês percebem aí de que os irmãos de José tinham interpretação do sonho? Então, é importante as pessoas terem os sonhos revelados por Deus e as interpretações dele. O versículo 9 diz assim, depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Então, você pode observar aqui no versículo 10 que quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Então, meus queridos leitores, vocês que estão aí através do blog Intérprete de Sonhos, Fábio, observe aí o sonho de José sendo interpretado agora, já não era pelos irmãos dele, era pelo próprio pai dele, que também tinha o dom de interpretar sonhos. Então, você pode olhar, versículo 10 do capítulo 37, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu José, ele também não aceitava. Porém, como era algo de Deus, o pai refletia naquele sonho de José. Então vocês observaram que por causa deste sonho de José, tentaram impedir de que cumprisse o sonho de José. Então, no versículo 19, você pode observar que José foi ao encontro dos irmãos, e quando os irmãos a viram, disse, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num deste poço, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, no versículo 21, quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso na intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. E chegando José, seus irmãos lhes arrancaram a túnica, agarraram-nos e jogaram no poço que estava vazio. Para vocês que estão vendo
este áudio. Se vocês abrir lá no versículo 30, capítulo 37, e no decorrer da história você vai ver o que aconteceu. Tentaram impedir que o sonho de José se cumprisse, mas nada adiantou. Nada adiantou, porque o sonho de José teve que se cumprir. E eu vou adiantar para vocês verem o que aconteceu depois. José foi escravo, foi levado, foi um dos servos de Potifar. Lá, mais uma vez, tentaram impedir. A esposa de Potifar se apaixonou por José, tentou agarrá-lo à força, ele não aceitou. Então, ela inventou uma calúnia contra ele. Observe o que acontece, né? Inventou aquela calúnia contra José, mas José foi fiel a Deus e os sonhos de José veio a cumprir. E o cumprimento do sonho de José você vai ver em Gênesis 41. Diz aqui, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias, magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Então, pela manhã, o faraó perturbado mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de dar a interpretação. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Então, ele contou ao faraó, e o faraó teve a curiosidade de ter o seu sonho interpretado e mandou que fosse buscar José lá na prisão. José estava na prisão, e mesmo na prisão, Deus estava na vida de José e estava abençoando a José. E no versículo 16, José comparece, foi chamado pelo faraó, e José comparece perante o faraó, e o faraó pergunta, respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, o faraó contou o sonho todo a José, como vocês já ouviram como foi o sonho do faraó. E José, de uma forma sábia, deu a interpretação ao faraó. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. E ele diz: 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido,
pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Então o sonho veio ao faraó, duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Então olha aí, Deus dando a interpretação a José, e José dizendo tudo aquilo que Deus passou para o faraó. E aqui diz que depois de tantas lutas e humilhações, Deus cumpre o sonho de José, depois da interpretação do sonho de faraó. Para vocês que sempre lêem, são bons leitores da Bíblia, eu estou dando aqui estou provando que dentro da palavra de Deus, Deus fala em sonhos e Deus cumpre com os seus sonhos. Então nós observamos 3 pontos aí que aconteceu. Primeiro, José sonhou. Depois que ele sonhou, despertou a inveja dos irmãos. Os irmãos tentaram matar, depois decidiram vender para ser escravo. Ele foi escravo. Depois, mais uma humilhação sofreu José com a esposa de Potifar. Foi levado prisioneiro. Ficou 1 ano na prisão. E depois de 1 ano na prisão, acontece o sonho de Faraó. E quem é que vai interpretar o sonho de Faraó? José. José que vai interpretar o sonho de Faraó. E agora, aquele que tinha sido humilhado, Deus trata de cumprir. E no versículo 38 do capítulo 41, nós vemos aqui: por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá um comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Olha Deus aí exaltando a José e mostrando que os seus sonhos eram reais, era promessa de Deus. Então, nós vemos aqui, Deus usa a quem humilhou e gostaria de vê-lo morto para ajudá-los com muito amor. Aqueles seus irmãos que humilhou ele, que maltratou, Deus tratou de exaltá-lo. Exaltou ele e ele foi lá e ainda ajudou os seus irmãos. Seus irmãos estavam passando necessidade lá, foi comprar no Egito. E lá, se observarmos aqui, José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhe propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem do faraó, e providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de seus filhos, de cada um. Então, olha aqui, no decorrer, se você ler Gênesis, você vai ver etapa por etapa. Eu estou resumindo aqui. Mas o que eu posso perceber aqui é que Deus exaltou José e José também não guardou rancor. Então, você, meu querido leitor, Deus tem te revelado um sonho que vai te exaltar, vai te abençoar. Então, aqueles que te humilharam, não queira humilhá-lo, mas faça que nem José. Dê a mão, ajude. Vamos a mais uma prova bíblica que Deus fala em sonho? Se você abrir ainda em Gênesis, você vai encontrar Gênesis 31. Você vai encontrar Gênesis 31, versículo 12, diz aqui: e teve um sonho no qual vi uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus,
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você a seus descendentes e a terra na qual você está deitado. Então Deus aqui já está revelando em sonho a Jacó que aquela seria a terra de que ele daria a descendência de Jacó. Ele diz aqui, ó, ao lado dele estava o sonho, disse o Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, o pai de seu pai Abraão. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Então, nós vemos aqui, e isso cumpriu no decorrer da história, essa revelação que Deus deu em sonho a Jacó. Nós encontramos também no texto de Gênesis 31, nós encontramos Labão perseguindo a Jacó e Deus em sonho falando com Labão. Se você perceber, você vai ver aqui, ó. Gênesis 31. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não digas nada a Jacó, não lhe faças promessa nem ameaças. Olha Deus aí se revelando. Labão saiu com muita fúria, porque roubaram uma de suas imagens, e ele achava que seria Jacó. Mas Deus já sabia de que não era Jacó, que era uma das próprias filhas dele que tinha pegado. Então Deus disse: Olha Labão, cuidado, viu? Cuidado, você não vai falar nada, não diga nada a Jacó, nem faça nenhuma ameaça. Então isso aconteceu. A mesma coisa, quando José, antes de ser exaltado, ele estava na prisão. Vamos a mais uma prova, né? Bíblica. José, antes de ser exaltado por Deus, ele estava na prisão. E quando ele estava na prisão, veio 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro. Então, em Gênesis 40, lá no seu versículo 10, diz aqui: Com 3 ramos ele brotou, floresceu e deu uvas de amendoeira e cacho. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e a exprimi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Então esse foi o sonho do copeiro. E José dá a interpretação. Ele diz aqui, a interpretação de José. Disse-lhe José: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. 13 dentro de 3 dias. Versículo 13. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Depois que o padeiro ouviu, ele também resolveu contar o sonho dele. E o padeiro disse para José: Olha José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. José, mais uma vez, dá interpretação ao padeiro. E disse-lhe José: Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai capturar e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Interpretação dura, né, meus amigos? Dura mesmo.
eu não gosto da interpretação quando representa a morte. Mas, se Deus mostrar, nós temos que dar a interpretação. Eu procuro amenizar de alguma forma, mas é duro dar uma interpretação dessa. Mas cumpriu. Vamos ao cumprimento do sonho do copeiro e do padeiro? No versículo 20 do capítulo 40 diz: 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença dele representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera sua interpretação. E o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. Então, você observou aí mais uma interpretação, sonhos que foram cumpridos, e está na Bíblia. Vamos a mais, provando dentro da Bíblia. Eu estou aqui agora para provar dentro da Bíblia que Deus fala através do sonho. Em Juízes, capítulo 7, você vai encontrar lá o sonho de um homem. No versículo 13 de Juízes, Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando um sonho a um amigo. Ele dizia: tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Vamos à interpretação? A interpretação você vai encontrar em Juízes 7, versículo 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. E o versículo 15, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Olha aí o sonho cumprido. Vamos a mais? Vamos a mais um provar dentro da Bíblia aqui agora? O sonho de Salomão. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, numa noite, e à noite lhe disse: peça-me o que quiser, e eu te darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bom para com teu servo e com meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande e bondoso para ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, faz a teu servo reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo. Escolheste um povo tão grande que nem sei se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Então Deus aparece a Salomão no sonho, manda ele escolher o que ele quiser, e ele escolhe de Deus sabedoria. É isso aí. Salomão, ele foi sábio. Ele pediu sabedoria e recebeu de Deus sabedoria. Vamos a mais uma parte da Bíblia que fala sobre sonhos. Se você observar em Jó 33, versículo 15 diz: em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cair sobre os homens, eles dormem e em suas camas eles podem falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência. Então, Jó está revelando aqui
que quando Deus quer falar com os homens, seja parte boas ou ruins, no momento em que eles dormem, aqui ó, versículo 16, e ele pode, quer dizer, Deus pode falar aos ouvidos dos homens, aterrorizá-los com advertência, quando está em pecado, ele até amedrontava, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. O homem é muito fácil de ser orgulhosos, né? Versículo 18 diz, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Muitas vezes Deus se revelou em sonhos para alertar algum que estava andando no mau caminho. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos com constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma a sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, e a sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para lhe ser favorável, e dizer, poupa de descer a cova, encontrei os resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando-se como de criança, ele se rejuvenesce. Então, eu li aqui em Jó 33 até o versículo 26. O 27 diz, depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que merecia. Então, aqui nós estamos vendo Jó falando, né? Já no versículo 33, Jó encerra dizendo, se não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio, e eu ensinarei a sabedoria a vocês. Então, se tem uma pessoa de que conhecia de que Deus verdadeiramente fala em sonho, era Jó. Em Daniel, no seu capítulo 2, nós encontramos o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele teve um sonho, e o sonho de Nabucodonosor foi assim. Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos. Esta é a minha decisão. Se você não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem monte de entulhos. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu darei a vocês presente, recompensa e grande honraria. Portanto, revele-me o sonho e sua interpretação. Como vocês, queridos leitores, já sabem, os astrólogos eles não conseguiam interpretar o sonho de Nabucodonosor, até mesmo porque o sonho, para ser interpretado, precisa que se conte. Mas Nabucodonosor ele era um pouco arrogante. Ele queria que os astrólogos, além de interpretar o sonho, tinham que adivinhar qual era o sonho que ele tinha tido. Mas só que para Deus não há nada impossível. E graças a Deus que tinha um homem que foi levado a cativo e estava ali servindo na época de Nabucodonosor, que era Daniel. Daniel, ele não era um astrólogo que adivinhava o futuro, mas ele servia a um Deus que, assim como revelou a Nabucodonosor o sonho, também poderia revelar a Daniel. E Daniel pediu um tempo.
E diz Daniel no versículo 24, dizendo: Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado, para escutar os sábios da Babilônia. E disse: Não escute os sábios, leve-me o rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente levaram Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre o exilado de Judá que pode dizer o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Belsassar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel disse: Nem um sábio, nem encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões foram assim, que passaram à tua mente quando estavam deitado. Quando estava deitado, o rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quando a mim esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço era de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto eu estava observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro e o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó de bulha do trigo, na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs humanidade, os animais selvagens, as aves do céu. Onde quer que viva, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos era parte do barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força de ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Então, meus queridos amigos leitores que estão vendo aí, vocês podem dar sequência na leitura. Só estou aqui provando de que Deus verdadeiramente fala através de sonhos. Eu comecei com José, depois de José, Juízes, quando o rapaz teve o sonho e Gideão viu o amigo dando o significado.
do sonho para ele. Depois o copeiro e o padeiro. Jó falando sobre o sonho. Falei também sobre o sonho de Jacó, que Jacó teve. Falei sobre Labão, que também Deus se revelou a ele em sonho. E agora falei de Nabucodonosor, que teve o sonho, e Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Então nós temos várias comprovâncias bíblicas de que Deus se revela verdadeiramente. Os sonhos, meus queridos leitores, amigos que estão nos ouvindo agora, eles podem ser classificados de duas formas. Os sonhos que vêm de Deus, que são usados para fins especiais. Estes sonhos, eles só agem na conformidade com as leis do Espírito, né? Que é o Espírito de Deus que revela. E muitas das vezes pode se empregar em causa secundária, sim. E esses são os sonhos denominados sonhos de Deus. E existe aqueles sonhos que são sonhos vãos. Você às vezes vê uma coisa no dia, preocupações do dia a dia, cansaço, leva a pessoa a ter muitos sonhos vãos que não têm significado nenhum. Mas são sonhos que são formados pelo nosso próprio intelecto, cérebro, forma esses sonhos. Não tem nenhum interesse na vida espiritual estes sonhos, porque são sonhos que acontecem todos os dias. Você pode me perguntar, todos os dias sonho? Verdade. Todos os dias nós sonhamos. Agora, o cérebro ele formula aquele sonho e muitas das vezes você não lembra. E existem sonhos que você pode até lembrar, mas que também fazem parte dos sonhos vãos. Os sonhos de Deus, eles são sonhos que ficam marcados. São sonhos marcados na nossa memória, que Deus revela para nós estarmos preparados, alguma coisa futura, alguma coisa presente que está acontecendo, aí Deus se revela. Nós temos algumas referências gerais. Nós temos visões durante o momento que estamos dormindo. Nós temos aquelas que são frequentemente apenas da nossa imaginação, que eu já falei. Os sonhos vãos são aquelas que fazem parte da nossa imaginação. E aquelas que são reveladas nos sonhos, que é pelo nosso próprio Deus. Ainda tem uma outra coisa muito importante que eu quero que vocês saibam. Existem pessoas que usam de engano para inventar sonhos. Essas pessoas são denominadas falsos profetas. Eles fingem ter sonhos. Se você observar em Jeremias, no seu capítulo 23, versículo 25, até o versículo 28, o profeta Jeremias, ele vem falando de que havia profetas que fingiam ter sonhos. E quem age assim não está agindo na conformidade da vontade de Deus. E aí tem um preço muito grande a pagar quem faz isso. E quem finge ter sonho, isso não deve jamais ser levado em consideração. E pessoas que agem assim, em Jeremias mesmo fala, 23:32, pessoas assim são condenadas por seus fingimentos. E em Eclesiastes 5:3 nós observamos que existem pessoas que têm aquela vaidade de confiar em sonhos naturais. E devemos ter cuidado com isso aí. Está vocacionando em coisas, em sonhos naturais. Mas a vida, se você for olhar o povo passado,
lá de Israel e de muitos outros povos, eles tinham sim muita fé nos sonhos. Muita eles tinham. Você vê lá Jeremias 15, fala das pessoas que tinham fé nos sonhos. Eles, quando eles tinham sonhos, eles ficavam parados com os seus sonhos. Vocês viram aí eu provando dentro da Bíblia, em Gênesis 40, que eu já falei para vocês, sobre José. Eles procuravam as explicações dos sonhos, o faraó mesmo não procurou as explicações dos sonhos. E quem é que foi o único intérprete dos sonhos? Você vê em Daniel, como eu expliquei para você anteriormente, falando ali quando Deus revelou o sonho a Daniel. Foi o próprio Deus que interpretou o sonho a Daniel. Senão ele não ia passar para aquele rei Nabucodonosor. Deus, ele revela a sua vontade por intermédio dos sonhos. Gênesis 28 você vê isso, Números também. Então nós devemos tomar cuidado com os sonhos, pois muitos deles é reflexo de nossas aflições e cuidados. Muitas das vezes você pode estar preocupado, achando que esse sonho tem algum... Às vezes você sonha seu marido lhe traindo, ou vice-versa, a esposa traindo o marido. Às vezes é preocupação na sua mente, e não é Deus te revelando nada disso. Então tome cuidado com isso. Mas quando for Deus revelando verdadeiramente, você vai sentir fortemente que é Deus que está querendo lhe revelar alguma coisa. Então procure o significado que terá, sim. Eu vou falar um pouco para vocês como os sonhos devem ser compreendidos. Na realidade, tem sonhos que temos que é para estarmos orando, para que não venha a ser compreendido. Eu mesmo, Pastor Fábio, eu conheci muitas pessoas que sonharam com tragédia e ficavam preocupados com as interpretações, e depois eles descobriram a forma correta destes sonhos, para que não viesse a ser cumprido. E qual foi? Eles oraram e Deus deu o livramento. Porque a oração, ela tem o seu efeito. Não quer dizer que porque você teve um sonho de tragédia, de que aquele sonho que você teve vai estar sempre, tem que cumprir. Não. Tem sonhos que você tem que é para orar, para Deus dar o livramento. Então, se você teve um sonho ruim, esteja orando. E Deus vai dar o livramento com certeza. Nós sabemos que muitas pessoas confundem as interpretações dos sonhos e acham que porque teve tal sonho ruim, que é a vontade de Deus, de que aquele sonho se cumpra, mas não. Aquele sonho ruim que a pessoa teve é para estar orando, para Deus dar o livramento. Há um perigo muito grande de querer interpretar o sonho sem ter a certeza também, viu, meus queridos leitores, amigos que estão ouvindo agora. Sabemos que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando as interpretações são de Deus, é uma honra para Deus fazer cumprir, a não ser se a promessa seja de castigo e você esteja se arrependendo. Se houver arrependimento, Ele perdoa. Certa vez mesmo, Deus me usou para entregar um recado a uma irmã em Cristo, que estava brincando com Deus. O Senhor disse, na época para mim, que os dias dela estavam pouco sobre a terra, porque ela tinha brincado com Ele, servindo a Deus estranhos. Ela prestou atenção à voz de Deus, foi buscar a Deus, pediu perdão pelo que ela tinha cometido diante de Deus, e Deus perdoou o que tinha prometido fazer e não fez. Então, assim como aconteceu na vida desta pessoa, pode acontecer com muitas outras pessoas. Deus prometeu uma coisa e depois não cumprir porque a pessoa se arrependeu. Não é prazer de Deus fazer que o mal se cumpra.
Às vezes alguma coisa mal acontece por consequência do nosso pecado, mas se nos arrependermos, Deus perdoa. Já houve caso mesmo de pessoas, amigos meus, interpretarem na minha frente sonhos que tiveram boas de acordo com o que eles achavam, e eu parar aquelas interpretações e dizer o verdadeiro significado. Eles não quiseram acreditar. As coisas ruins aconteceram e eles vieram até a mim falando que eu estava errado, falando que eles estavam errados e o que eu tinha falado para eles estavam certos. Por quê? Porque eles tiveram um sonho, mas eles não tiveram a interpretação de Deus. Então eles achavam que era de acordo com o que eles estavam ali contando, e não era. Nem todo sonho que indica castigo acontece. Na maioria das vezes, Deus promete castigo por causa da nossa rebeldia, para que quando ouvirmos a sua mensagem nos sonhos, chegamos ao verdadeiro arrependimento. Ele deixa de fazer o que prometeu antes, porque ele diz que se nós nos arrependermos de todos os nossos pecados, os pecados podem estar vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a neve. Deus não tem prazer na morte do que erra, e sim na do que se arrepende, porque a este está garantido uma morada nos céus. Então não é prazer de Deus. Deus não tem, isso não indica que é a vontade de Deus querer trazer o mal ao próximo, não, jamais. Vou contar mesmo aqui algumas experiências de alguns amigos meus. Em 2010 mesmo, uma irmã bem próxima a mim teve um sonho. Ela disse que sonhou com um de seus dentes partido ao meio. E o dente era bom. Eu disse: minha irmã, esteja orando, porque indica você perdendo uma parte de você. Então, meus queridos leitores, um mês depois ela perdeu um sobrinho dela. Até hoje ela sempre lembra. Tempo depois, ela tem um sonho. Um ventilador gigante soprando para o lado da casa dela. Então eu dei a resposta que uma grande luta estava se aproximando do lar dela. Isso realmente aconteceu. Mas Deus foi misericordioso em tudo. E está bem agora. Em 2013, um amigo meu teve um sonho mostrando que estava em um porto com uma vara de pescar. Em certo momento aparecia um navio gigante e começava a apertá-lo. Ele pensava no sonho que iria morrer. Dei-lhe a resposta, que ele passaria por um aperto de Deus e seria muito difícil para a vida dele. 2 dias depois ele teve muito mal no hospital e pôde contemplar o aperto de Deus, chegando perto da morte. Mas Deus livrou e hoje ele testemunha as misericórdias de Deus para a vida dele. Então vocês estão vendo aí experiências de pessoas que tiveram seus sonhos e foram interpretados por mim, Pastor Fábio, e aconteceu. E aqui eu só fiz, meus queridos amigos, um resumo. Se eu for botar neste áudio e no livro que eu vou estar escrevendo, em breve vocês vão estar vendo o livro do Pastor Fábio, vocês não é muita coisa. São muitos sonhos interpretados, muitos acontecimentos, muitas coisas que cumpriram. Agora, vocês lembram na interpretação de José, quando ele deu a interpretação ao padeiro, que indicava a morte? Essa é uma parte muito difícil para mim de entregar, uma interpretação dessa que indica a morte. Porque é doloroso, é triste você entregar que alguém vai morrer. Por que os sonhos? Por que sonho todos os dias? Vou falar um pouco aqui para você. Por que nós sonhamos todos os dias?
Antes de chegar nisso, eu vou contar uma história que aconteceu. Mas é uma história real. Eu tinha uma amiga, e essa amiga ela teve um sonho de que ela estava subindo as escadas, e ela estava muito feliz subindo aquela escada, tudo iluminado, aquela coisa, ela via muita gente. E ela me contou e ela me disse a interpretação do que ela achava. E eu tive a interpretação de Deus do que era, mas eu não tive a coragem de falar para ela de que Deus estaria levando ela para junto dele. Então eu fiquei quieto, aguardei, e pouco tempo depois ela partiu para o Senhor. Sinto muita falta dela, que era uma pessoa que eu gostava muito, muito mesmo. Então é difícil uma pessoa contar um sonho e o sonho indica a morte. É difícil. Há pouco tempo, mesmo há 3 anos atrás, estamos agora em 2015, né? Mas há 3 anos atrás, uma pessoa mandou um e-mail para mim e o sonho indicava uma perca de um ente querido dela. E eu dei a interpretação que ela teria uma perca de um ente querido dela. E mais ou menos passou 3 meses depois, ela mandou a mensagem para mim que ela estava, mesmo ela recebendo o recado de Deus que isso ia acontecer, ela ficou muito abalada com a morte do esposo dela. Ela perdeu o esposo. E Deus estava revelando para ela. Mas mesmo assim, foi duro para ela. Por quê? Por que sonho todos os dias? Existem pessoas que dizem isso, né? Por que sonho todos os dias? Respondendo à pergunta de quem faz esta pergunta, você deve ser uma pessoa muito sensível, sonhador como José. Você não deve estar classificado, você não deve estar classificando todos os sonhos como de Deus, isso eu já lhe falei antes e continuo lhe dizendo. Mas existem pessoas que sonham quase todos os dias e a maioria dos sonhos vem trazendo uma revelação de Deus. Eu tenho mesmo uma amiga chamada, ela é missionária Aline. Antigamente eu tinha ela como uma pessoa chata, porque todo dia ela tinha um sonho para me contar. Mas eu pude perceber que todos os sonhos que ela contou, na maioria dos sonhos dela, cumpriu. E eu sou uma das testemunhas ocular de que os sonhos dela são sonhos de Deus. Então, existem pessoas que têm sim os sonhos normais, mas a maioria dos sonhos são revelador. É Deus revelando. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é aquele que revela os segredos. Não existe nada que ele não possa revelar. Você pode olhar para o ser humano e pensar, ele me ama, ela me ama. Fábio só quer o meu bem. Maria tem um carinho muito grande por mim. Só que na realidade tem pessoas que usam de engano. Deus, como detesta, né, a falsidade, trata de usar os sonhos para te revelar quem realmente quer o teu bem. E através desta revelação, você pode ficar surpreso, chegando até a duvidar. Então, nos dias, meus queridos amigos que estamos vivendo, nós temos contemplado Deus se revelando a muitos amigos e amigas, demonstrando-se preocupado, a fim de dar livramento. Só que na maioria das vezes as pessoas não compreendem a voz do Senhor. Acaba não orando, vigilância zero, levando até o cumprimento dos sonhos. Por quê? Eles não evitaram. Porque tem como evitar, orando a Deus, repreendendo o mal. Você pode dizer, então o que devo fazer quando tiver um sonho revelador? O primeiro passo eu já lhe disse, é orar a Deus, pedindo discernimento. Esse é o primeiro passo.
Primeiro passo, orar a Deus pedindo discernimento, para saber se o sonho foi de Deus ou criado por sua própria memória. Se for confirmado, e se for com alguém que não tem sido verdadeiro com você, procure evitar e se afastar da aparência do mal. E se for com morte, ore para Deus dar livramento. Não deixe de clamar a Deus. Só Ele tem cuidado de nossas vidas e nos livra de todo mal. Sonhos. Sonhos repetidos com pessoas mortas, com pessoas vivas que já fizeram parte de sua vida. Em alguns casos, são lembranças passadas armazenadas nos arquivos de nossa memória. A partir do momento em que nós dormimos, este arquivo é aberto, levando uma determinada pessoa a sonhar, a criar alguns desenhos. Se as pessoas que vocês conviveram antes tiveram só momentos bons de alegria e satisfação, os sonhos serão satisfatórios para você e acordará feliz. Agora, se sua convivência foi um pouco conturbada, os sonhos serão em forma de pesadelo, porque a nossa memória é dividida por janela. E muitas vezes, quando dormimos, estas janelas se abrem, nos levando a sonhar, porque faz parte do registro automático da memória, que é o fenômeno REM. Então, vocês aí estão vendo. Estão vendo claramente. Agora, em quais situações poderá esse sonho, né, ser diferente? Nós sabemos que o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele revela a hora que Ele quiser. Ele revela aquilo que Ele quiser a nós, através da imagem da pessoa que amamos ou conhecemos. Ele pode usar a imagem de alguém que morreu para trazer um alerta para você. Por que ele faz isso? Para nós tomarmos cuidado com alguma coisa que está representando perigo nas nossas vidas. Ele poderá usar a imagem de uma pessoa viva também, alguém que você conhece, ou até mesmo a imagem de alguém que você não conhece. Enfim, Deus tem sua maneira de se revelar a nós. E a maneira de Deus se revelar são desta forma. Meus queridos amigos, leitores, vocês estão aí já me ouvindo há um tempo grande. Eu creio que muitos não têm paciência de ouvir esse vídeo áudio, esse vídeo em forma de áudio todo, não. Porque eu mesmo aqui já estou indo aqui, mas a garganta já está cansada. Mas eu preciso estar dando um resumo completo do trabalho que vai estar no livro, viu? Tudo que eu estou dando aqui um breve resumo, mas no livro vai estar completo todo o meu trabalho, todo o trabalho do pastor Fábio, da qual Deus tem dado as interpretações do sonho, vai estar em breve. Então, eu vou dar aqui agora, em outros vídeos, eu já venho falando sobre esses significados, mas como eu vou estar dando completo, eu vou repetir eles aqui, vai ver que você não assistiu os outros vídeos que eu tenho aí. Então você vai assistir. Você vai ver sonhos e seu significado no próximo vídeo que está sendo gravado completo com esse. Então no próximo vídeo aí você vai ver sonhos e seu significado completo. Eu vou estar dando mais do que dei com 1 hora quase, só de interpretação de sonhos, tá bom?